Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Lincoln, jornalista e pesquisador, e este aqui é o canal Safra 92, como vocês sabem. E eu tô aqui nesse estilo Elton John, passando um pouquinho de calor com essa camisa abotoada, para entrar no clima da novela, entrar no ano de 1977, que é o ano de exibição da estreia desta semana do Globoplay, que é a novela Locomotivas, que foi ao ar nesse primeiro semestre de 1977, no horário das 7 horas. Foi escrita pelo Cassiano Gabus Mendes e dirigida pelo Regis Cardoso. Uma novela muito cultuada e muito pedida pelos noveleiros, né, pelos entusiastas do gênero, por uma série de razões, né, por estar imersa dentro de uma época mítica, né, nesse final da década de 70, com discoteca acontecendo, né, começando na época. Por ser a primeira novela a cores do horário das 7, então é interessante a gente ver como a evolução desse padrão foi sendo feita na TV, especificamente na Globo, com o passar dos anos, né, alguns anos depois que a cor já tinha entrado aos pouquinhos nas nossas telas de televisão, e principalmente pela razão que nos traz aqui sempre, que são as trilhas sonoras, que fizeram muito sucesso na época, que casaram muito bem com seus personagens e que a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. Antes eu quero falar sobre algumas curiosidades sobre a novela em si. Como eu falei no início, a primeira novela das 7 a cores. Antes todas as novelas das 7 foram exibidas em preto e branco. O que é que isso significa? Que os outros horários migraram para esse padrão a cores antes. Por que é que o horário das 7 foi o último? Isso nunca ficou muito claro para a gente que pesquisa, a gente nunca encontrou uma razão clara para ter demorado tanto em relação às outras novelas. Mas como o horário das 7 era o horário mais popular, digamos assim, o que atraía mais facilmente as classes mais populares, a gente infere, a gente indica, né, que talvez o acesso dessas pessoas à TV a cores era mais escasso e, consequentemente, né, não faria tanto sentido essa pressa toda para mover esse horário para o padrão a cores, né? Poderia esperar mais um pouco, já que as pessoas não iriam ver mesmo a TV em cores como um todo. Mas isso é só uma inferência minha, eu nunca ouvi falar, nem nunca li nada a respeito. Mas, a título de curiosidade, as outras novelas foram mudando, né, conforme os anos foram passando, mudando do padrão preto e branco para cores. A primeira novela foi O Bem Amado, do horário das 10, foi o primeiro horário que foi movido para o padrão a cores. Depois foi o horário das 6 com Senhora, em 1975. Alguns meses depois, em dezembro de 1975, veio Pecado Capital, a cores, e Locomotiva somente em fevereiro de 1977, né, que foi quando estreou esse padrão e todas as novelas da Globo passaram a ser captadas e transmitidas a cores. As novelas da Tupi, elas não passaram por esse processo de transição. A partir de uma certa data, em 1973 ou 4, todas as novelas que eram em preto e branco passaram a ser captadas e transmitidas a cores. E as outras emissoras, na época, não produziam teledramaturgia de forma extensa, como a Globo e a Tupi. E a Band, né, quando voltou a fazer novela já no final da década de 70, já voltou com o padrão a cores, né? Já entrou com as novelas todas a cores, com Cara a Cara e Todo Poderoso e tudo que foi exibido nesse ano na época. Outra coisa interessante sobre Locomotivas é que dentre as protagonistas da história, né, dentre as atrizes que eram elencadas como atrizes principais da história de Locomotivas, a gente tinha a Lucélia Santos e sua segunda novela na Globo, né? A novela anterior foi Escravizaura, o seu maior sucesso, né, o seu primeiro trabalho e o seu maior sucesso na TV também. Ela praticamente emendou uma novela na outra, e a condição que ela apresentou para a emissora para emendar uma novela na outra, já que Escravizaura terminou no comecinho de 77, se eu não estou enganado, e Locomotivas entrou no ar já em fevereiro, né, então foi questão de semanas, foi que a Lucélia pudesse interpretar uma mocinha, né, uma protagonista com um tipo diferente
da que ela tinha interpretado em Escravizaura. E esse pedido foi atendido porque a Fernanda, personagem que ela interpreta em Locomotivas, né, que a Lucélia interpreta em Locomotivas, é uma personagem meio dúbia, que faz uma competição ali com a irmã, que é a personagem da Aracy Baramanian. Inclusive toma o namorado da irmã, e isso vira um motivo de disputa entre as duas na época, né, durante a história. E um segredo aí vai unir as duas no final, mas eu não vou contar para quem não viu, para não dar muito spoiler. E eu acho que a gente se pergunta muito quem são essas locomotivas do título da novela. Você pode até pensar que é uma novela sobre trens, mas não é uma novela sobre trens. Locomotivas era uma gíria dos anos 70 para uma mulher muito bonita, uma mulher estonteante. Então, apesar da gíria hoje ser um pouco deslocada e não combinar muito com a novela e, sobretudo, gerar um ruído para quem assiste a novela hoje, na época esse título fazia muito sentido. Outros títulos que também foram considerados para ser o título da novela, todos eles faziam menção às mulheres bonitas que estavam liderando o elenco. Um outro título que foi pensado foi As Raposas, que foi vetado pela emissora e que no final das contas eles optaram por Locomotivas. E entrando já na trilha sonora, eu aproveito para falar essa curiosidade agora por último, porque já entra logo na trilha sonora nacional, que é essa daqui que está do meu lado, é que a Rita Lee pela primeira vez tinha composto um tema para uma novela, que foi justamente em Locomotivas. A Rita Lee, que na época era contratada da Som Livre, que era a gravadora da Globo, ela foi contratada para escrever o tema da novela, que se chamava Locomotivas também, a música se chamava Locomotivas, só que a Globo não gostou, talvez, ou não achou que não combinasse muito com a história da novela, e Locomotivas da Rita Lee não foi o tema de abertura. Eles escolheram para o tema de abertura de Locomotivas a canção Maria Fumaça, da banda Black Hill, que fazia muito sucesso na época e que tomou conta do Brasil inteiro, das rádios do Brasil, justamente por conta da abertura de Locomotivas. A canção Locomotivas de Rita Lee está aqui na trilha sonora, é a penúltima do lado A, mas a última canção do lado A, que geralmente era onde eles colocavam o tema de abertura, né, nessa época aqui nos LPs, é Maria Fumaça, da banda Black Hill. Falando agora especificamente sobre a trilha, né, vocês que viram o vídeo sobre História de Amor sabem que eu não gosto muito, que eu acho um pouco preguiçoso também ter somente a logo da novela na capa, porque a nossa geração se acostumou com os personagens estampando a capa, né, com os atores estampando a capa. Mas essa logo aqui, que é ousada para a época, é tão legal e tão interessante que a gente esquece e quer ter isso aqui estampado, né, enquadrado na parede de casa, porque de fato é uma capa muito bonita, muito bem desenhada, né, design clean, com as coisas bem nos cantos e somente a logo aqui no centro. É muito interessante. A logo, né, como vocês imaginam, aqui ela tem essa dubiedade, porque pode ser o biquíni da moça. Eu acho que foi isso que na época os censores interpretaram que fosse, né, por conta do título, Locomotivas, que formam aqui as alcinhas. Mas é bem provável que quem pensou esse logo pensou de forma dúbia, como a gente que enxerga de forma dúbia hoje, né? E que bom que passou pela censura e essa obra de arte do Hans Donner acabou estampando também as capas das trilhas sonoras. Nessa época, as trilhas sonoras já não eram totalmente originais, então as canções que estão aqui elas foram pinçadas dos repertórios das gravadoras, dos repertórios dos artistas que estavam em evidência ou que iam entrar em evidência na época. Mas as canções, algumas delas se tornaram tão icônicas e tão atreladas aos personagens que a gente acaba achando que elas foram escritas para eles, mas não foram. É o caso de Coleção, do Cassiano, que é o tema da Fernanda, né, da personagem da Lucélia Santos, que meio que quer colecionar namorados mesmo, inclusive o namorado da irmã, que é interpretado pelo Valmor Chagas na novela. E a canção Filho Único, do Erasmo Carlos, que não foi composta para a novela, só que casa muito bem com o personagem do Netinho, que é interpretado pelo ator e diretor Denis Carvalho.
que tem um conflito, né, que é desenvolvido durante a novela. Ele é dominado pela mãe, que é muito controladora, e durante a novela ele tenta se livrar do controle dessa mãe, inclusive para que ele possa viver sua paixão com a personagem da Elisângela, né? O tema da Elisângela também fez muito sucesso na época, que é a canção Enrosca, do Guilherme Lamounier. Guilherme Lamounier, que fez muito sucesso nesse período e acabou depois entrando meio que no ostracismo, né? Ele inclusive faleceu recentemente, teve muitos problemas de saúde ao longo da vida e acabou não se tornando o astro que ele poderia ser, considerando que ele era um cantor de fato muito bom e um compositor muito bom. Inclusive, em Enrosca, graças ao sucesso dessa canção, o Guilherme Lamounier acabou assinando com a Som Livre na época e lançou um LP em 1978 que emplacou também algumas trilhas de novela na época. Mas eu acho que a canção mais icônica e mais lembrada do Guilherme Lamounier, inclusive porque foi regravada muitas vezes depois, é Enrosca, tema da personagem da Elisângela, uma canção que foi regravada depois pelo Júnior, da dupla Sandy Júnior, e que foi tema de outra novela, que foi Estrela Guia, já em 2001, né, muitos anos depois que a canção original foi lançada. Outros destaques aqui desse disco, eu mostro para vocês também a contracapa, que também é super clean, né, com a versão reduzida aqui da logo, e preta, as músicas e tal. É muito difícil a gente achar nessas capas pretas uma capa boa assim, né, limpinha como essa aqui. Então se vocês acharem, comprem, porque é muito difícil encontrar nesse padrão. Outras canções legais que a gente tem aqui é Eu Preciso Te Encontrar, da Cláudia Telles, uma balada muito bonita, que, né, de uma cantora que fazia muito sucesso também na época, Cláudia Telles. A gente tem Desencontro em Primavera, do Hermes Aquino, que vinha, né, do sucesso do ano anterior, Nuvem Passageira, que tinha sido tema de O Casarão. E por conta desse sucesso do Casarão, ele também acabou emplacando muitos outros temas de novela na época. A gente tem Voo Sob o Horizonte, da banda Azimuth, que também ficou muito conhecida por conta de outro tema de novela, o Linha do Horizonte, que foi tema de Cuca Legal, tema do personagem do Francisco Coco em Cuca Legal. A gente tem uma versão da canção Baby, do Caetano Veloso, pelo Quinteto Ternura. E a gente tem a atriz e cantora Marília Pêra fechando essa trilha com a música Alô Alô Brasil, do Eduardo Duzec, que era tema do núcleo das Vedetes, né? Quem eram as Vedetes? Eram as moças que dançavam e cantavam nas décadas de 40 e 50 nas boates e nas casas de show do Brasil. E uma dessas ex-vedetes é a protagonista, uma das protagonistas de Locomotivas, que é a Kiki Blanche, personagem da Eva Tudor, que tem um salão de beleza onde acontece boa parte dos conflitos e das tramas de Locomotivas e que vocês podem ver quando vocês começarem a assistir no Globoplay a partir dessa segunda. Uma coisa interessante, né, sobre essa trilha é que ela também foi lançada em cassete. Aqui a versão em cassete da trilha, pertinho de vocês. E na época, eu acho que eu já comentei isso para vocês, ou pensei em comentar e não comentei. Geralmente a disposição das canções no cassete era diferente do LP, porque na época a Som Livre e a RCA pensavam em equilibrar a quantidade de tempo de gravação de um lado em relação ao outro, né, no lado A e no lado B. Então, para balancear, geralmente eles trocavam a posição de algumas músicas para que os lados ficassem mais ou menos com a mesma duração de tempo, né, no deck. E aqui nesse caso, a canção Enrosca troca de lugar com Alô Alô Brasil. Alô Alô Brasil, que fecha o disco, ela vai para o lado A, e Enrosca, do Guilherme Lamounier, é a canção que encerra a fita no lado 2. Outra curiosidade é que Locomotivas Nacional, ela foi relançada em CD dentro da coleção Som Livre Masters em 2006. Esse CD, diferente da trilha, né, que vendeu bastante, vendeu 250 mil cópias, segundo os pesquisadores Guilherme Bryan e Vicente Villari. Essa trilha aqui em CD, ela foi
duplicada em 2.000 cópias somente, na época, né, em 2006. Então, se vocês acharem esse CD aí por algum sebo, comprem, porque além de ser uma trilha muito boa, é uma trilha já rara nesse formato aqui. Agora a gente vai passar para a trilha internacional. Mais uma vez vocês ficam na cabeça com o fato de eu achar isso aqui um pouco preguiçoso, só que essa logo aqui é impossível a gente achar ruim, a gente tem ela no disco, inclusive repetida e num padrão diferente, muito legal, né? Um padrão meio americano aqui, nessas cores diferentes, azul, branco e vermelho, mas também muito legal. E também é uma trilha que fez muito sucesso na época, né? A trilha sonora nacional vendeu 255.000 cópias, um número bem expressivo, considerando que as trilhas nacionais vendiam menos. E essa aqui vendeu 655.000 cópias também, segundo a numeração, que foi a vendagem que foi apurada pelo Guilherme e pelo Vincent no livro Teletempo. Mas é bem possível que eles tenham vendido bem mais com essa trilha aqui. E dessa trilha aqui a gente tira algumas curiosidades, porque era muito comum na época os cantores brasileiros gravarem baladas em inglês. Os cantores brasileiros que cantavam baladas em português geralmente eram taxados de brega e tal, então ganhavam outro status dentro das gravadoras, das rádios. Então a solução que eles tinham era gravar em inglês, canções em inglês, às vezes de sua própria autoria, para fazer sucesso e para entrar nas rádios primeiro, né, como intérpretes. E é o caso de 3 cantores que estão aqui presentes nessa trilha. Morris Albert, que está aqui abrindo o disco com a canção Conversation. A gente tem Sorrow, do Michael Sullivan, que depois consolidou inclusive sua carreira como compositor, sobretudo ao lado do parceiro Paulo Massadas. E a gente tem o Richard Young com Rainy Day, que abre o lado B, que é ninguém mais, ninguém menos que o Ricardo Fegali, que anos depois passou a integrar o Roupa Nova. O Michael Sullivan, inclusive, tá para ter um documentário, né, com o Paulo Massadas, o parceiro dele, para ser lançado aí em breve, se eu não me engano, é na Globoplay. Então, se vocês estiverem vendo esse vídeo depois que o documentário já tiver saído, aproveitem para prestigiar esse documentário também e conhecer um pouco da história do Michael, que anos depois foi para os Fevers, né, virou vocalista dos Fevers, depois chegou a gravar algumas coisas solo também, mas se consolidou mesmo como compositor de canções de muito sucesso na década de 80 e 90. Outras canções de destaque aqui são That's the Trouble, da Grace Jones, que foi um ícone, né, da moda e da música nesse período, na virada dos anos 70 para os anos 80 e durante os anos 80 todo. A gente tem Young Heart Run Free, da Candice Tatum. Essa música ela depois foi regravada pela Kim Mazel, já nos anos 90, e virou tema do filme Romeu e Julieta, a versão de 1996 do Baz Luhrmann. Inclusive é uma canção muito interessante porque eu acho que ela combina muito com a história de Romeu e Julieta, porque na letra a Candy canta que os jovens não devem se enrolar com relacionamentos tóxicos e correr livres por aí, né, e ficar livres ao invés de ficarem reféns de relacionamentos que às vezes não dão certo. E eu acho que seria um bom conselho para Romeu e Julieta se eles fossem personagens da vida real, na verdade, né? Não se liguem em relacionamentos tóxicos. E eu acho que as outras canções que a gente tem aqui, a gente pode inclusive listá-las. A gente tem Peel, da Nella Vanoni, a gente tem Sweet Sounds, All Beautiful Music, do Steve McLean. O Steve McLean, que também era um brasileiro que cantava em inglês, né? A gente tem, no caso, 4 aqui cantores, na verdade não 3, como eu tinha informado inicialmente. A gente tem Sad Songs, do grupo Alessi, que na verdade era uma dupla, né, de gêmeos que cantavam muito bem, gêmeos americanos, que fizeram muito sucesso também aqui nessa época. Mas o interessante a gente notar é que, apesar das discotecas já existirem, elas estavam tomando conta, inclusive, de coletâneas como essa, mas elas ainda não tinham o impacto que passaram a ter depois do lançamento do filme Os Embalos de Sábado à Noite, e aqui no Brasil
depois do lançamento da novela Dancing Days, né, em 1978, um ano depois. Apesar disso, essa e outras trilhas da época, como Silêncio Sem Documento, O Astro, elas têm muitas canções com esse ritmo disco, né, já antecipando essa moda, apesar de que de fato o modismo passou a tomar conta do mundo todo a partir do final de 77, começo de 78, quando o filme Os Inválidos do Sábado à Noite e a trilha sonora do filme explodiu. E a trilha não foi lançada em CD, né? Nunca foi lançada em CD, mas foi lançada também em cassete, como vocês podem ver aqui. Aqui é a versão em cassete, a lombada e o verso. Bom, se você assistiu esse vídeo até agora e se você gostou das curiosidades que eu trouxe aqui para vocês, eu quero que você, por favor, deixe seu like e o seu comentário de apoio, porque isso faz o canal engajar. Assista Locomotivas no Globoplay. E se vocês gostaram desse conteúdo, desse vídeo, desse canal, aqui tem outros vídeos que vocês podem ver e assistir sobre trilha sonora de novela, algumas coisas sobre cinema também. E em breve eu trago mais curiosidades e mais trilhas sonoras aqui no nosso canal, sobretudo porque tem muitas estreias aí nessas próximas semanas, nesses próximos dias, no canal Viva e no Globoplay. A gente sempre está trazendo aqui as trilhas sonoras das novelas, mostrando também algumas curiosidades sobre elas. Então, abraço, se cuidem e até a próxima.